Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas, programa de número 58, o primeiro programa de 2019. Marcelo Carneiro, Ricardo Honório, apostos para avaliar uma série de fatos e de notícias que chegam finalmente nesse final no final de 2018 e começo de 2019 no Curitiba. Gente chegando, gente saindo, muita gente chegando, muita gente saindo. O que é bom e o que é ruim, porque a gente não vê a reposição que queria, né, com a qualidade que a gente gostaria de ver. Mas enfim, para trocar uma ideia com você, torcedor, Marcelo e Ricardo, primeiro para fazer as honras da casa, né, e mostrar que somos gentis, embora já tenhamos nos desejado um feliz 2019, feliz 2019 a vocês também. Isso. E que o nosso Curitiba possa contar agora este ano uma história diferente, que a gente possa apagar, né, o ano passado aí do Curitiba e começar de novo, né? Quem começa aí? Quem que avalia? Ricardo Honório, você que é o especialista nesses figurões que estão chegando aí, você conhece a maioria, pelo menos já viu jogar alguns, tem algumas informações sobre muitos deles, né? Antes de entrar nesse mérito, eu queria agradecer mais uma vez ao nosso amigo Gustavo aqui, do Café Shop Travessa, aqui entre a 13 de Maio e a Rua São Francisco, na Galeria Travessa. Isso aí. Exatamente. Legal. Entra no mérito. Antes de entrar no mérito de 2019, eu quero falar um pouco de 2018, porque me preocupa, a montagem desse time de 2019 já vem me preocupando, porque em 2018 o Curitiba contratou 20 jogadores. Dos 20 jogadores contratados pela diretoria, 16 já foram embora. O que é muito bom. Pra gente que... O que é bom para esse ano, mas indica que do ano passado... Erraram completamente. Dos 20, 16 foram embora. Os 4 que ficaram, Alan Costa, Rafael Lima, Alex Alves e Carlos Eduardo, só não vão embora também porque tem contrato em vigor e porque provavelmente ninguém quer. Deveriam ir. Os 3 zagueiros não servem para mim. E o meia, que já tem até uma qualidade, mas não quer nada com futebol há muito tempo, está contundido e, segundo palavras dele mesmo, deve voltar no final do Paranaense. Só que ele só tem contrato até maio. Então não é um jogador que vai ficar no Curitiba também. Então, assim, 2018 foi um ano trágico, um ano muito ruim. Eu nunca vi... O pior da nossa história, vi uma diretoria contratar 20 jogadores e nenhum servir para o ano seguinte. Um jogador que chegou assim com algum nome, né? Isso é inédito no Curitiba para mim. E olha que eu já vi time ruim, sabe? Principalmente na década de 90. Então, assim, às vezes as pessoas podem achar que a gente está de perseguição. Não é. São fatos. E esses fatos são baseados em números. Né? De 20 jogadores, você já dispensou 16. E os 4 que ficaram, só ficaram porque tem contrato, porque também não servem. E possivelmente, os 4, nenhum deles seja titular em 2019. Talvez o Alan Costa, se não vier um zagueiro melhor, e o Rafael Lima também, Alex Alves e Carlos Eduardo não. Então, assim, 2018 foi muito ruim por esse ponto de vista. De meio que passou em branco, né? Passou em total. Eu não digo que a gente passou em branco. Como é que é aquela história do passar em branco com aquela camisa que lançaram para... No programa que a gente gravou e não foi ao ar, né? Você falou da camisa branca com a logo em branco, para demonstrar que a gente passou o ano em branco mesmo, vai ficar marcado isso daí. Mas o problema é o seguinte, né? A gente passou em branco só na questão dentro de campo, porque para os cofres do clube foi um prejuízo muito grande. Foi vermelho daí. Vermelho total. Eu vejo o Samir reiterando que o clube terá menos dinheiro em 2019, mas a culpa é dele mesmo. Claro. Quem levou o Curitiba a essa situação foi a diretoria. E aí a gente chega em 2019. 2019 o Curitiba já anunciou Felipe Mattioni, que é o lateral do Juventude, Fabiano, que vem do Vitória, Wellington Júnior, que vem do Brasil de Pelotas, atacante, João Vitor, que está vindo da Ponte, o meia, que é o mais conhecido deles, o lateral direito Sávio, que ninguém conhece, foi formado na Ponte, mas vem da Votuporanguense. Sabe quantos anos tem esse, sabe? É novo, né? Tem 22 anos. E o Vanderlei, que também é conhecido, é um jogador que já jogou por Cruzeiro, Flamengo, só que estava há 7 anos no futebol árabe. E esse Vanderlei é uma grande incógnita. Por quê? Porque é um bom jogador. Esse é bom jogador. Porém, está 7 anos no futebol árabe, onde mal se treina lá, né?
E ele vem de uma contusão muito grave em 2018. E o próprio Pastana disse na coletiva de terça-feira, desculpe, de segunda-feira, que ele só vai ser apresentado a partir do momento que ele tiver 100% de condições físicas. Mais um Daniel, Ou seja, exatamente, a gente não sabe. O cara vem já para não ser aproveitado, né? De repente é mais uma caixa de Pandora aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Diante de tantas contratações, a gente até vinha para cá comentando sobre isso, né? Eu nunca vi o Curitiba, não lembro na história do Curitiba de ter contratado tanta gente num mesmo pacote só, né? Embora alguns ainda não tenham sido oficializados. Sabe? Não, já deveria ter sido feito isso antes, né? Porque se você pegar o elenco que o Curitiba tem hoje, ele tem, por exemplo, um volante só, que é o Vitor Carvalho, e mais ninguém. Centroavante não tem, precisa, é só o Pablo Tomás. Mas deveria ter começado a anunciar e a contratar muito antes, né? Assim, antes do ano até fechar, o final do ano fechar não tinha nenhuma contratação, a gente só tinha visto o elenco enxugado. Agora conjecturas, né? Por que eu comecei o programa falando 2018? Porque eu estou achando que 2019 está indo pelo mesmo caminho. Certo? Era aí que eu queria entrar. Trouxeram um monte de gente, é uma profusão de atletas chegando. É verdade que tem muita especulação, tem muita gente que provavelmente não venha. Tem o meia lá do Grêmio, com 36 anos já, o Douglas. Que seria até um bom jogador se viesse, se tivesse comprometido com a causa coxa branca. E em condições físicas mas não deve vir. Mas o Curitiba precisa de um jogador de quilate. Isso, entendeu? Eu acho assim, a gente chamar tem responsabilidade no vestiário. Com a situação atual do Curitiba, é preciso mais do que nunca essa política pés no chão. Não tem outra opção. Agora, principalmente. Não tem outra opção. O clube está quebrado. Caixa vazio, E se você chegar na metade do ano sem dinheiro para pagar salário... Aí mesmo que você tenha contratado bem, vai tudo por água abaixo. Então, assim, o problema é o seguinte, é você apostar em jogador. Esse Fabiano, lateral esquerdo, tem 29 anos, Sérgio. Já jogou em N clubes e não firma em lugar nenhum. Esse Wellington Júnior, atacante, é outra situação. O cara acho que tem 25 anos, não fica mais 6 meses em um clube. Já passou, inclusive, pelo próprio Curitiba em 2012. Ou seja, eu gostaria de saber qual é o critério que eles utilizam para contratar esse tipo de jogador. O Felipe Mattioni até tem uma certa qualidade. O problema dele é o único que eu conheço. O problema dele são as condições físicas. Mas também é um jogador de 30 anos. Aí tem o João Vitor. O João Vitor que veio da Ponte Preta. O João Vitor, para mim, é aquele típico jogador que a gente não sabe qual é a função dele em campo. Se ele é volante ou se é meia. Eu já até imagino aqui como que o Argel vai escalar ele. Vai escalar como terceiro homem de meio campo, defendendo e liberando para o ataque. O problema é que não é aquele jogador que vai cair na graça da torcida. Não vai. Entende? Mas é dos nomes que foram trazidos. E o Wellington Júnior? O Wellington Júnior, aquilo que eu falei, é um cara que não passa 6 meses no clube, em 20 jogos, 22, pelo Brasil de Pelotas, fez 5 gols. 5 gols, é isso que eu ia perguntar. Entende? Qual é o currículo do cara? É isso. E de jogar em outros clubes menores, CRB. Entende? Então, assim, me preocupa muito essa mesma continuidade de política de contratações. O Vanderlei, que é o nome, talvez, de maior impacto, vem sem a gente saber as condições físicas, né? Aí, na coletiva, o Argel falou que o Curitiba ainda precisa de um zagueiro, um volante canhoto, um meia, um atacante de referência e um atacante de velocidade. O zagueiro estão para buscar o Sabino dos Santos, que é um guri do Sub-23, uma aposta, mais uma. Só que aí você se pergunta, o Santos sempre tem bons jogadores nas categorias de base, tem. Só que é um jogador que nunca atuou pelo profissional. Se o Santos tem a política de usar a categoria de base, por que esse cara nunca foi aproveitado no time profissional? Essa é uma incógnita. Aí tem o Rodrigão. Um sinal, né? Tem o Rodrigão, centroavante, que subiu com o Avaí. Na minha opinião, é um jogador pesado. E se não tiver jogadores que construam a jogada para ele, ele não dura 5 jogos como titular no Curitiba. Né? Aí tem a questão do meia também. 4 nomes estão sendo cogitados. Giovanni Augusto, que era do Corinthians e estava no Vasco. O Douglas, do Grêmio. Ian Rolim, que é um jovem da Chapecoense, que jogou algum tempo no futebol austríaco, no futebol alemão. E é mais uma aposta. Que na Chapecoense não foi titular. Não sei se aguenta a pressão no Curitiba também. Né? E tem o Giovanni, que é do Goiás.
que não renovou com o Goiás, é um jogador de certa qualidade. São 4 nomes para você trazer um. Giovani é? Giovani é meia também. São Meia. 4 meias para trazer um. A expectativa da torcida é o Douglas. Vai acabar vindo esse tal de Ian Rolim, que é a aposta mais barata, né? Então, a gente vê os mesmos erros sendo cometidos, sabe? Umas apostas, o Coritiba entra num ano que você tem que ter certezas, você não pode viver só de apostas. Mas o fato de estar começando agora com esse pacotão aí, com 9, 10, pelo menos indica que perceberam que a vinda de 2 jogadores, como fizeram no ano passado, não resolveu, né? Não conseguiram fazer o tempero certo, né? Veio o tal do Benítez, veio o Simeão. Só que tem um detalhe. Com o Sandro, que o não ano sabia. passado, você tinha o Erlen na zaga, você tinha Kleber e Alexandro na frente, você tinha peças, Sérgio, que eram referências. Então ele trouxe 1 ou 2 ali para aproveitar a categoria de base. É diferente. Esse ano não tem uma base. Até o Argel falou, o Curitiba tem uma base, mas que base? Por falar em base, na coletiva o próprio Samir falou no Luiz Felipe, no Igor Jesus, no Paixão e no Ian Couto. Você já viu esses meninos jogar? Já, o principal destaque desses todos, para mim, o Ian Couto é muito bom jogador, só que tem 16 anos só. Eu não acredito que suba para... Mas o Samir disse que não se surpreendam se de repente entrar um desses aí. O Igor Jesus é muito bom jogador, é centroavante, muito bom jogador. Esse é um cara, o Luiz Felipe zagueiro eu não conheço, mas o Igor Jesus é um cara que pode dar resultado. Mas, Sérgio, aí que tá. O ano passado, o Curitiba tinha 3 caras que eram apostas grandes, né? Thalisson Kelvin, Ian Sassi e Júlio Rush. Só que jogaram os pés num time fraco. O que aconteceu? Eles caíram de produção. Tanto que os 3 foram emprestados e não vão jogar pelo Curitiba. Outra questão era essa. Vocês acham que o Sassi indo embora, o Parede, você acha que era isso mesmo? Tinha que liberar para criar rodagem e depois ver se lá na frente eles servem para o Curitiba? Eu acho que esse empréstimo... Porque eles vão com o preço do passe estipulado, né? Esse empréstimo, principalmente do Ian Sassi, é para uma possível venda. Entende? Se ele aprovar no Vasco, ele fica lá. Fica lá. O Curitiba serve aos grandes clubes aí, Vasco, Internacional, 2 atletas que foram promessas na base. Um deles com grande resultado, que foi o Parede, que está indo para o Internacional. Tomara que seja feliz, tomara que dê resultado. Mas eu acho que desse grupo todo que está indo embora, o Parede era um que tinha que ficar. O Rush, o Sassi... Que foi um que deu certo e chegou a criar uma empatia com a torcida também. Até com os mais jovens, era o único ídolo do time. Foi o artilheiro. Era o cara que fazia gol. Era o cara que fazia gol. O problema é assim, ó. Eu acho o Parede um jogador bem comum, assim. Se destacou porque o time era fraco. Sim, mas estava numa fase boa. Aí você... Não, tudo bem, pode liberar o Parede, vai resultar num retorno aos cofres do Curitiba. Mas vai trazer quem no lugar? Traz o Wellington Júnior. Então, assim, aí o Parede se torna uma perda realmente para o Curitiba. Pois é. É essa a grande preocupação em relação a esse pacote que está vindo. A gente vinha para cá e falava que o Curitiba está aparecendo mesmo. Eu lembro que quando o Paraná, nos seus idos tempos aí de segunda divisão, antes de subir em 2017, fazia exatamente o que o Curitiba está fazendo agora. Trazer pacotes de jogadores. Assim, e daí você traz um pacote 3, gigante 4, de jogador 5, 9... e não dá certo. E aí chega em abril, tá com aquele elenco já inchado, você não pode mandar embora porque tem contrato pelo menos até o fim do ano. E vai trazer mais gente, vai gerar mais custo. Mas faz tempo que o Curitiba luta para ser um Paraná Clube, é impressionante. É impressionante. Não, a gente estava lutando para cair faz muito tempo, a gente estava querendo cair faz tempo. Mais do que isso, ele luta para ser um Paraná Clube, eu não consigo entender isso. O cara se destaca lá, um diretor de futebol, um treinador, vem para cá. Vem para o Curitiba. Ou seja, a impressão que se tem é que o Paraná é um estágio para o Curitiba. Tem um zagueiro do Paraná que está para vir aí também, né? Que foi o zagueiro do acesso do Paraná, não foi? Não, já renovou com o Ceará, era só boato. Eduardo Brock, é só Brock, boato. Isso. Não. O zagueiro que está vindo é aquilo que eu falei, o Sabino, que eu não conheço, do Sub-23 do Santos. Né? Tem mais um jogador vindo, que é o Gabriel Dias, volante do Internacional, que participou do acesso com o Paraná em 2017. Não bata na mesa. Vou bater Ele tá nervoso, cara, tá nervoso.
lembrei de um comentário no site que vocês mandaram até no nosso grupo. O pessoal falando que o Honório, ele, em outros tempos, com um pacote de jogador vindo aqui, ele estaria lá escrevendo tudo sobre todos, mas e avaliar hoje não tá. Cara, nenhuma. A gente não tem motivação nenhuma. Porque... E aí a gente já mede um pouco a qualidade. Eu prefiro falar aqui do que escrever, porque realmente, se eu for escrever sobre Mattione, sobre Wellington Júnior, sobre Fabiano... É uma linha para cada um. Eu vou falar o quê? Entendeu? Aí vem aqueles torcedores comentando, tem que deixar jogar para... Pô, mas a gente deixou os caras jogarem ano passado, todo mundo não tem mais tempo para ficar fazendo experiência, né? Tem uma questão aí que é o resultado do trabalho de apresentação de ontem, que é o seu Samir, na coletiva também, ter dito uma série de questões que me chamaram a atenção. Ele se ateve mais a questões dos números, né? Falou em 12 mil sócios, fez uma campanha, né, pedindo o pagamento integral da anuidade, enfim, 13 mil sócios, 12 mil sócios que podem chegar a 13 mil, caso o Curitiba chegue às finais do Paranaense, caso faça uma campanha melhor do que tem feito na Copa do Brasil. E aí ele arrematou dizendo que a folha de pagamento de 2018 chegou a quase 2 milhões. E que agora o Curitiba vai chegar a 1 milhão. E aí assusta o torcedor, porque é uma queda que vai para metade, né? Sim. O jogador que se não for vai muito bom nessa captação de talentos aí... Que é a história do Pastana, que é o histórico dele em clubes por onde ele passou. E aí o Samir arremata esse comentário dizendo justamente que isso era inclusive um ponto a favor, porque justamente na Chapecoense, no Figueirense, ele acertou com uma folha menor que essa. Pois só que no Paraná, na mas as coisas não funcionam assim no futebol. Não, né? Aí que tá, Sérgio. Ele acertou no Paraná quando subiu, errou no Paraná quando estava na primeira divisão, porque assim, você contratar 20 jogadores... Salvo se forem contratados pelo Samir e companhia, a tendência é que você acerte um ou dois. O Samir conseguiu errar em todos no ano passado, né? Mas a tendência é que você acerte pelo menos 1, 2, 3 jogadores. Agora, quantos erros você teve para achar 3 jogadores? Então você tem, com um time com um orçamento bem enxuto como o Curitiba, você tem que tentar diminuir a margem de erros. E desses 6 jogadores que já foram contratados, eu não acredito que o Fabiano vai dar resultado, espero estar enganado. Eu não acredito que o Wellington Júnior vai dar resultado, espero estar enganado também. Tem que ver as condições físicas do Vanderlei, do Felipe Mattione. Aí é aquela aposta no conjunto, né? Então assim, mas o Curitiba não tem conjunto, não. Sérgio. Que dê sorte de acertar um conjunto agora com esse grupo. Sérgio, eu vou escalar, o Curitiba hoje. É isso que eu ia pedir para você. Você consegue escalar o Curitiba com hoje? Com esses 6 jogadores que estão aí. O Vanderlei eu não vou colocar no time porque não tem condições físicas, tá? Então se a gente, com o elenco que tem hoje, fosse iniciar o Paranaense, no próximo domingo, Wilson, Mattione, Alan Costa e Rafael Lima, Fabiano, Vitor Carvalho, Matheus Bueno, Thiago Lopes e João Vitor. E na frente Pablo Tomás e Wellington Júnior. Sinceramente... É um time muito fraco. É um time muito fraco. Não traz ânimo nem para o torcedor. Não. Aí a gente comenta de uma contratação do Douglas. O Douglas é um jogador de limitadas condições físicas, é um jogador caro, é um jogador que a gente não sabe se viria motivado, mas pelo menos é um cara que chama o torcedor para o estádio. Se vai no campo, o Douglas vai vestir a 10, vamos ver o Douglas jogar. Agora, você não vai para o campo para ver um Wellington Júnior, você não vai para um campo para ver um Thiago Lopes. Não consegue atrair o torcedor com jogadores então, assim, nesse nível, né? E me preocupa mais ainda vendo o Argel da entrevista, dizendo que estamos no caminho certo, que agora tem uma base, mas eu acabei de escalar o time, que base é essa? Sabe? Então assim, a gente está em janeiro, início de temporada, muito jogador ainda vai ser contratado, você pode ter certeza disso, mas eu não acho que a gente esteja começando bem a temporada. Tá, e aí a máxima do ano passado, né? Curitiba começou mal no Paranaense, começou muito mal no Paranaense, quase caiu fora na primeira rodada da Copa do Brasil, naquela partida patética, que eu nem me recordo o nome do adversário, e a gente achando que a partir dali a coisa ia mudar, porque estava na cara que com aquele time não dava. O Samir insistiu, veio
até quase a metade do ano insistindo. Foi quando ele tirou o Sandro e aí começou a mexer. Mas também foi baseado errando sempre. No primeiro turno, né? O primeiro turno tinha sido bom, então... Não, e aí aquela conversa que começa a irritar o torcedor, que não, a gente está testando a base que deu certo, que quase foi campeã brasileira da Sub-20 e que a gente achou que podia dar certo agora no ano seguinte. O regional serviu como referência, a gente sabe que não deu. Para a Copa do Brasil, também não deu. Aí começou o brasileiro, também não deu. Será que a gente vai ter que terminar o brasileiro e novamente nós vamos... Não, eu não digo isso para aquilo que a gente falou no programa que não foi ao ar. A nossa esperança é que suba esse ano. Né? É impossível que os caras cometam os mesmos erros do ano passado. Pois durante o ano inteiro. Né? Exatamente. Você sabe já agora que com esse grupo aí a gente vai sofrer. No mínimo sofrer. Né? O que pode estar passando na cabeça do Samir agora, já que ele se apresenta como um cara já mais maduro, que o 2018 foi um ensinamento. O que ele deve estar pensando para daqui a 6 rodadas do Paranaense? Você sabe o que eu penso assim, ó? Se ele trouxe todos esses caras que a gente citou agora, é porque ele acredita no futebol dos caras. Nós, como torcedores, não acreditamos. Ou ele está apostando no que o Pastana vende para ele? Exatamente. Ele o Pastana, exatamente, assim. é isso aí. O Pastana é o profissional do futebol. Ele está apostando. O Pastana chega para ele e fala, não, esse Sávio, lateral direito, é uma revelação no futebol paulista, vai estourar aqui. O que o Samir? Não, vamos trazer. Vamos lá. O João Vitor é um jogador de meia experiente, vai conduzir a meia cancha do time, vamos trazer. O Wellington Júnior, um jogador rápido, habilidoso, vai fazer gols, vai criar várias oportunidades. Qual é o nosso limite, então? A torcida deve esperar até quando? Até o primeiro jogo do Paranaense. Primeiro jogo já? Não tem... A tolerância tem que ser zero. Mas aí não tem a questão da falta de preparo, de fazer o conjunto, de condicionamento físico. É que não tem mais tempo, cara. Não tem mais tempo. Não adianta a gente esperar, vamos esperar o Paranaense como laboratório. Cara, isso Acho foi o papo do ano passado. Até 2 jogos do Paranaense a gente já vai ter uma noção se o pessoal que entrou tem noção e é bom ou não. O time que a gente tem hoje, os jogos contra os times do interior vão ser pedreira. Entendeu? Você vai pegar um Londrina, vai ser pedreira, você vai pegar... Imagine o Atlético, então. O Atlético, o time B dos caras é muito superior ao do Curitiba. O Paraná é superior ao Curitiba hoje, né? Então, assim, a gente vai esperar, é óbvio, a gente torce muito, a gente sabe que tem jogadores ainda que vão chegar. O que eu quero comentar é que os jogadores que chegaram não motivam ninguém até agora. Não nos dão esperança de que tecnicamente vai melhorar. É isso. E aí, sem dinheiro, com uma folha de pagamento baixa, vai correr para onde? Para que lado? Sinceramente, para o que sobrar no mercado. É isso que Mas foi o que aconteceu no ano passado, né? E é o que vai acontecer. Alisson Farias, o Bruno Moraes. Mas o começo do ano já mostrou isso. Teve vários jogadores que não quiseram vir para o Curitiba. Então o que sobra no mercado é o que o Curitiba está pegando. Infelizmente levaram o Curitiba a essa situação. O Curitiba hoje não tem credibilidade nenhuma no mercado. Bom, então para nós ainda resta aquela máxima do futebol que é oremos. Vamos nos apegar às novenas do Perpétuo Socorro. Torceremos. O torcedor que está aí do outro lado pode achar que a gente é muito pessimista, que é muito crítico. Eu acho que não, cara. Mas acho que a gente é realista, isso, entendeu? Acho que a gente é realista. A montagem do time, até o momento, não anima ninguém. Não conseguiu me animar também, não. É isso, né? É o que tem por momento, né? A gente torce, fica na torcida, nosso papel é... Começamos o ano, o trabalho continua, a gente continua atualizando o site, logo vai ter o bolão do Paranaense. Tem alguma novidade para o site aí, para esse ano? Tem você está planejando para o site? Tem várias ideias, assim, a gente está planejando desde reformulação de layout até novas interatividades e mais participação do torcedor. Colunistas novos também. Mais participação do torcedor com conteúdo para o site. Do Fala Coxanautas, colunistas novos. Quem tiver interesse até em participar mais do site, manda um e-mail no coxanautas@coxanautas.com.br que a gente vai conversando aí, porque assim como o Curitiba precisa de pessoas trabalhando para que o futebol melhore, para que as coisas melhorem, que a gente saia desse fundo do poço, o site também, né? O site hoje somos nós 3
ninguém é exclusivamente dedicado ao site. Não dá, né? Fica... Até porque ninguém é remunerado, né? Exatamente, a gente usa o nosso tempo disponível para cuidar do site. Então, a gente pede a participação do torcedor, né? Porque tem tanta coisa que dá para fazer no site, mas falta tempo. Tempo e dinheiro. E gente, né? E gente. Já teve tempos que o site tinha aí 30 pessoas. 30, 40 pessoas tinham, fácil. Mas... As redes sociais ajudaram a isso também, né? Isso. As redes sociais que a rede social, hoje em dia, cada um tem o seu espaço. E daí a pessoa... tem espaço para falar. As opiniões se multiplicam, né? Exatamente. Eu acho até que a gente podia, o que a gente fez no ano passado, embora, e aí está essa questão, né, que é o time que às vezes desmotiva a gente, né? Sim, tira normal, um pouco claro. do embalo, né? Você tem ideias, mas acaba morrendo na praia porque o time não ajuda, né? O time não ajuda. Fazer mais transmissões ao vivo, né? Remando Facebook. Contra a maré, né? Eu acho que isso é uma boa também. Funcionou, as pessoas gostavam, tinha bastante visualização. Inclusive, quem sabe? Essa semana que vem, eu vou fazer a entrega do prêmio do bolão do Brasileirão, que o Leandro ganhou, sócio Coxa Alta, ganhou a camisa oficial. Então, essa semana eu vou passar lá na loja do Couto para adquirir a camisa dele. Provavelmente aqui mesmo eu vou gravar a entrega para ele. Seria legal. Isso já estimula também os... Trazer para o programa. No Paranaense também vamos ter camisa oficial para o sócio Coxa Alta. Legal. Isso aí. É isso aí. É isso aí, então. Bom ano para nós, bom ano para vocês. Que sejamos felizes em 2019. Isso aí. Amém. É isso aí.